Meus amigos, hoje a gente vai, mano, gravar um vídeo aqui que é um react do canal do Feleal. Se você não conhece, mano, o Feleal tá sendo muito comentado essa semana. Ele gravou um vídeo no Egito e esse vídeo tá gerando bastante polêmica porque parece que ele teve muitos problemas por lá. E esse vídeo aí, sei lá, em 2 semanas tá com 2,5 milhões de views. Então, tá, ele começou a ser chamado para podcast e tal, ele tá aqui no Brasil agora. E se você não conhece ele, ele vive a vida viajando, ele é um youtuber do nicho de viagens. Se eu não me engano, ele é um nome digital também. E esse vídeo tá gerando muita polêmica de verdade. Então, eu gosto muito dos vídeos dele. Recentemente descobri que ele morou perto de mim aqui. Ele é nascido e criado aqui em São Paulo, né, no Jardim São Luís. E eu sou nascido e criado no Capão Redondo. Então a gente morou muito próximo ali por um bom tempo. E ele é um youtuber que eu de fato gosto muito, gosto bastante dos vídeos dele. Os vídeos dele são bem criativos, tem bastante conteúdo. Então vamos ver o que tá acontecendo, porque, ó, tá dando o que falar de verdade, hein? Chegamos no Egito, porém já é hora de ir embora. E ele é um youtuber que não faz draminha, não faz nada. A vibe dele é viajar, gravar o vídeo, gravar vídeo de comida, mostrando os lugares e é isso. Não vou me envolver, eu não vou falar nada, porque a gente tá no Uber. Viajar para o Egito era um dos meus maiores sonhos e esse sonho se tornou um pesadelo assim que eu cheguei no aeroporto do Cairo. Eu não sei vocês, mas eu tenho muita vontade de conhecer o Egito também. Esse aqui é o segundo scanner e a quarta vez que vão checar minha mala. E óbvio, se você gosta desse canal aqui, já desce aqui embaixo agora, se inscreve aí, deixa o like. Aproveitar, ó, deixar o likezão aqui no vídeo dele também. Deixa o like aqui no nosso vídeo, deixa aí nos comentários qual é o país que você tem vontade de conhecer. Nesse canal a gente só tem duas regras. A primeira que é não mentir para vocês e a segunda é não falar mal de países, culturas e comidas. Mas como a regra número 1 é sempre a mais importante, hoje eu vou falar para vocês a minha pior experiência viajando e consequentemente eu vou ter que falar mal do Egito. E se você já pensou em visitar o Egito, você precisa assistir esse vídeo até o final. Tô curioso, hein? Fudeu, mano. Deixa eu ver se ele tá seguindo o que eu tô seguindo. Entre todos os países que a gente já visitou, Isso daí, essa cena aí do Uber já é a coisa mais clássica. Até aqui no Brasil você tem que tomar cuidado. Se você vai pro Rio de Janeiro, por exemplo, os caras adoram te dar um golpezinho lá, fazer um caminho mais longo. Então sempre fica ligeiro. nesse mundo, com certeza absoluta, o Egito estava pelo menos no nosso top 5 se não tivesse acima disso. Eu sempre quis conhecer o Egito desde criança e eu sempre vi um monte de vídeo de teoria da conspiração, das pirâmides. Eu queria ver muito isso de perto, então a gente guardou todos os nossos recursos e esforços para conseguir ir para o Egito de uma forma tranquila, para ficar mais de 15 Isso é muito bonito, hein? dias lá, e daí a gente começou a pesquisar sobre vídeos na internet. Sempre tem gente falando experiências muito boas, mas também tem sempre gente falando experiências bem negativas. E eu vou te falar que todas as experiências negativas, eu sempre culpei mais a pessoa do vídeo do que o próprio país, porque eu sempre tô viajando e eu acho que tudo é uma questão de comportamento. Concordo. Até, meu amigo, até chegar a minha vez. E quando a gente foi pro Egito? A gente foi agora, em novembro. Era pra ter um monte de vídeo do Egito pra vocês. Eu tava extremamente animado, fui lá, compramos tudo, chegamos no Egito e assim que a gente chegou, começou os problemas. Já na chegada, para você ter uma ideia, assim que o nosso avião aterrissou e eu literalmente saí do avião, conectei minha internet. A primeira mensagem que eu recebo é: a sua mala está extraviada e a gente não conseguiu localizar ela. E aí já começou a me Meu dar um Deus. desespero muito grande. Acho que não tem coisa pior do que ter a mala extraviada numa viagem. Que eu falei, cara, eu tô sem mala, eu vou estar sem equipamento, como que eu vou gravar, como que a gente vai fazer o vídeo para as pessoas, eu vou acabar gastando um dinheiro que eu não tenho para ficar no país enquanto eu tô sem nada. E aí já começou a bater um desespero e aí a gente entrou dentro do aeroporto. E meu amigo, aeroporto de Cairo, pelo menos da onde a gente entrou,
é um caos. Eu juro pra você que parecia que eu tinha chegado na fila do SUS, lá da periferia de São Paulo, da onde eu vi. Eu acho que nem a fila do SUS estava tão feia quanto esse aeroporto, mano. E assim que a gente chegou, a gente já tinha o e-Visa. Se você não sabe, pra entrar no Egito você tem duas formas. A primeira é, ou você faz um visto eletrônico, que já vai direto pro seu passaporte, ou você compra, literalmente compra o visto dentro já do aeroporto, sem grandes dificuldades. E para facilitar o nosso processo, eu basicamente fiz o seguinte, fácil, né? Eu já fiz online pra gente chegar e já tá tranquilo, só passar, já que a gente chegaria de noite. E assim que a gente pegou uma fila assim muito grande, com 90% das pessoas doentes na fila, tossindo e literalmente parece uma fila do SUS. Quando a gente chegou na nossa vez, a mulher simplesmente pegou meu passaporte e falou assim, você não tem visto. Eu falei assim, como assim eu não tenho visto? Eu fui e mostrei pra ela o recibo que eu tinha, que eu já tinha pagado o visto, que o visto já estava válido dentro do meu passaporte. E ela falou assim, não está, se vira, vai ali do outro lado e compra um visto novo. Nisso já tinha ido $50, mas isso nem é o problema, na verdade, esse é o menor dos menores dos problemas até então. E daí a gente foi até o guichê que ela tinha informado pra gente aonde compraria o visto. E existia 2 guichês, e esses 2 guichês na verdade eram bancos. Bancos, imagina tipo assim, um banco do Bradesco e um banco do Brasil um do lado do outro, e é assim que você compraria o visto. Eu achei um pouco estranho, mas de novo, até aí tudo bem, isso não é nenhum problema. Eu cheguei pra comprar o visto e aí eu fui informado carinhosamente, com toda a educação do mundo, que só aceitaria dólar, euro ou libras. E eu não tinha nem dólar, nem euro, nem libras, porque eu já tinha feito o visto, então não tava com a preocupação de chegar já com dinheiro. Ainda mais dinheiro de outros lugares. Enfim, eu sempre uso o cartão, sempre uso a Nômade e qualquer coisa eu sempre saco. E aí eu fiquei confuso, eu falei assim, mas, né, tipo, eu não tô no Egito. Então, se eu tô no Egito, basicamente é o seu dinheiro, então eu acho que dá pra aceitar. E ele falou, não posso aceitar, porque a única coisa que eu aceito é dólar, libras ou euros. E aí eu falei, mas aonde que eu vou sacar? Porque no caixa eletrônico de vocês não sai esse tipo de dinheiro. Aí ele falou assim, ó, vai ali fora e lá você consegue trocar. Eu achei estranho, segui em direção pra ir do lado de fora, só que aí um policial me parou e falou, o que você tá fazendo aqui? Porque do lado de fora era o avião, tipo, da onde eu tinha descido, então eu não podia acessar lá o avião, por exemplo, entendeu? No final das contas foi uma baita de uma confusão, o policial me pegou, me levou pra dentro de novo e falou assim, o que você tá fazendo? Eu expliquei pra ele a situação, aí ele foi até o cara e ele falou pro cara assim, olha, passa o cartão pra ele. Aí eu falei assim, mas é que ele falou que não passa cartão. Aí ele falou assim, não, mas ele vai passar pra você. E ele fez o cara passar o cartão e o cara tinha 3 máquinas de cartão, ele podia passar o cartão desde o princípio, mas ele só não queria passar o cartão por conta talvez de taxas de maquininha, mas o policial pedindo pra ele carinhosamente, ele fez com aquela cara maravilhosa e agora teríamos o visto para passar. E aí... Mano, eu passei por uma situação muito parecida, eu não me lembro agora se foi, acho que foi na fronteira da Bolívia pro Chile, quando eu fiz eu tava no deserto ali, e a gente passava por uma fronteira ali. Acho que era da Bolívia pro Chile, ou do Chile pra Bolívia, mas a gente passou por isso, porque... O guia ainda avisou a gente, ele falou assim, ó, vocês vão ter que pagar uma taxa lá. Eu falei, mas como assim pagar taxa se é grátis? A gente não precisa pagar nada? E ele falou, não, mas se não pagar taxa eles não liberam. E dentro da salinha lá, tudo, os caras que carimbaram o nosso passaporte fez a gente pagar. Na época acho que foi uns $20. E tinha que ser em dólar também, não podia ser na moeda deles. Não passava cartão, mano, bagulho louco. E aí, meu amigo, começa a luta de achar uma pessoa pra a gente conseguir descobrir o que aconteceu com a mala. E aí pergunta pra um, pergunta pra outro, pergunta pra um, pergunta pra outro, pergunta... E não tem organização, cada um fala assim, é aquele fala é aquele, aquele fala aquele, aquele fala aquele. Até que você vê uma muvuca de pessoas que tá ali procurando, achou um indivíduo. Era o cara que tava ali pra todas as malas perdidas. E vai por mim. Tinha muitas malas perdidas, eu não fui premiado. Na verdade é uma coisa que acontece demais no Egito. E uma primeira recomendação nesse vídeo é, sela sua mala bem selada, faça de tudo para que as pessoas não tenham muito acesso a ela, porque senão você pode ser roubado. E você vai descobrir que eu fui roubado. Porém, meus problemas tinham apenas começado porque esse era só o primeiro dia. Na verdade, não era nem o primeiro dia, era só a noite da chegada. Daí, saindo do aeroporto, você vai se deparar com um monte de táxi. E o Egito é um dos países mais baratos para um brasileiro viajar. E eu cheguei já no táxi sabendo mais ou menos quanto custaria. E custaria cerca de $10 a $20. Porque eles têm sempre esse negócio de querer te cobrar já diretamente em dólar. Já
que o dinheiro egípcio tem uma desvalorização absurda e ele vale bem menos do que o real, por exemplo. Cheguei no cara ali, que não era nem o mais barato, nem o mais caro, que tava no meio, de 15. Falei, pô, 15 também é justo, porque a minha distância é longa. Então a gente decidiu ir com esse cara, que era um senhor da cara amigável, e a gente falou, esse senhor talvez não vai roubar a gente, não é mesmo? E aí quando a gente chegou no táxi, começou uma aventura. Eu tô colocando um endereço aqui pro cara, ele parou simplesmente no meio da marginal aqui do negócio, pra me colocar o endereço pra ele. E o negócio escreve de trás pra frente, eu tô perdido, ó. Vou escrevendo aqui, ó, ele vai acrescentando de trás pra frente. Vixe, tá tudo em árabe o bagulho, ele tá no meio do negócio. Vixe. Será? Que é isso? Sim. E agora, e se eu tiver posto errado o negócio? Se eu tiver colocado outra cidade? Você conferiu o tempo? Pra ver se tá batendo? Tá em árabe! Tá escrito em letras estranhas. So it's 20 minutes? Yeah, for on GPS? 30 minutes? No, in the GPS. Because in my GPS say 90 minutes. Yeah. Não, Ele fala pouco inglês. Fudeu, mano. Deixa eu ver se ele tá seguindo o que eu tô seguindo. Não. Não tá. O meu GPS tá indo. Da close? GPS da? Yeah, I think. Yeah. Mesh GPS. Ixi, mano. E se você der o seu celular pra ele seguir? Do you wanna see here? Okay. Do you wanna use this phone? Okay. Okay, mano. Ele nunca falou comigo. Do you wanna use this one? Yeah. Ok, keep it. Ok. Sim, tá bom, é isso aí. Porém, eu percebi que ele estava fazendo um caminho que não era do GPS. A princípio eu estava achando que eu tinha errado o caminho ali no celular dele que eu coloquei, mas eu percebi que na verdade ele estava parando em um lugar para poder cobrar o meu cartão. E lembre-se, o valor inicial era de $15. Então ele parou num lugar assim muito estranho mesmo. Me levou para uma casa cheia de cara, cheia de computador, cheio de máquina, parecia um negócio de máfia mesmo. Eu deixei a produção meio que do lado de fora, qualquer coisa ela corria. E aí na hora de me cobrar ele já veio, não, mas é 15, mas é 5 do cara, 5 da maquininha e não sei o que. E no final das contas já saiu uns $25. Eu falei, pô, já aumentou 10 da onde tava. Depois que cobrou no cartão, eu fui ver minha fatura. Foi cobrado ainda mais do que isso. De algum jeito eles conseguiram cobrar os 25 ali. E detalhe, a maquininha já cobrou em dólar. E não foi nem conversão direta, sabe? É como se a maquininha já fosse dos Estados Unidos, por exemplo. E provavelmente eles usaram uma maquininha tipo como se fosse de restaurante, que dá pra você colocar uma gorjeta. Era uma cobrança já tipo de 35 juntas, somadas numa conta só. Como se eu tivesse dado uma espécie de gorjeta pra ele, que eu nunca dei, obviamente. Depois disso tudo, finalmente chegamos no nosso hotel. Ou que pelo menos deveria ser o nosso hotel, porque eu e a produção escolhemos a dedo esse hotel, que não era um hotel, parecia mais um apartamento, né, produção? Parecia mais um prédio. Um Airbnb, exato. Parecia muito mais um Airbnb do que um hotel. E aí sai um senhor de uma salinha assim, que começou o primeiro choque. Ele saiu de uma sala que era uma espécie de depósito misturado com sala de gás, sabe? De aquecimento a gás. E ele tava morando literalmente num pedaço de tapete. E ele saiu descalço, com uma roupa meio suja assim, e falando que ele era o segurança do local e que ia ajudar a gente. A gente achou meio estranho porque a gente não sabia se ele tava ali mesmo porque ele podia ou se ele era a pessoa que iria atender a gente de fato. E ele foi lá, abriu a porta do elevador, super simpático, um amor. O cara sempre foi muito amor com a gente depois disso. Eu acho que foi um dos caras assim que fez o lugar ficar um pouco melhor pela simpatia, pela simplicidade dele. Ele colocou a gente no elevador e aí na hora que ele apertou o botão do elevador, o hotel, nosso hotel assim, maluco, né? Porque aí o elevador começou a subir não tem porta, e não tinha porta. Aquele elevador maravilhoso que mostra a sujeira, as coisas quebradas, os andares de cima, sem, sabe, todo o visual bem bonito, como você tá vendo. E aí a gente chegou no nosso quarto maravilhoso e vamos ter a nossa primeira noite, testar a internet, mas aí a internet não funciona. Tá louco. 2 megas de download. Não dá pra assistir nem o Netflix. Falou que era uma internet rápida. A gente olha pro lado de fora, tá um caos, buzina, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E a gente... Ah, isso daí parece a Bolívia.
O bagulho é um caos violento. Já começou a ficar assim, gente, será que a gente tomou a decisão certa? Será que a gente fez alguma coisa errada? A gente começou a procurar por hotéis e aí tem uma coisa muito maluca, mas muito maluca no Egito. É que assim, nesse lugar tem esse hotel que custou $50, do lado tem um hotel de 150 e do lado tem um hotel de $10. E aí você fica muito perdido, porque você nunca sabe o que escolher. Você fala assim, mas 150 é muito e esse de 50 parece que tá tão bom quanto. Todos os reviews positivos. E aí você começa a falar, mano, tem alguma coisa errada. E aí a gente descobriu que tem uma fábrica de reviews falsos. Tem um monte de avaliação que é falsa. E os que Isso daí tem aqui no Brasil também, né? mais fabricaram reviews falsos é aquele que cobrou 50 ou 150. Os caras que vendem curso por aí também, nesses sites tipo Workana, essas paradas aí que você contrata os freelancers, tem um monte desses caras que faz review falso. E o mais chocante de tudo é que se você andar 5 minutos, você tem um dos hotéis mais caros do Egito, que a diária, na época que a gente tava mais de $2.000. E meu amigo, não vale $2.000 esse hotel por dia, nem aqui, nem... Porém, esse problema nem era um dos maiores problemas que a gente ia enfrentar. O fato de ficar 15 dias ali pra gente é até normal, vamos colocar assim, mesmo que a expectativa tivesse completamente diferente da realidade. E aí foi quando a gente decidiu começar a trabalhar. E aí a gente viajou até uma cidade vizinha para ir em um supermercado bem típico, bem tradicional, longe do turismo, para gravar para vocês. Hoje nós estamos num supermercado não turístico do Egito com muita gente, muita coisa diferente e muitas comidas que eu nunca vi na minha vida. E nossa missão é entender os valores aqui, ver produtos diferentes e ainda experimentá-los. Quando a gente começou a gravar, não tinha nem 5 minutos de vídeo. Aliás, bem menos que isso, né? Tinha, sei lá, o primeiro minuto de vídeo. Primeiro minuto de vídeo a gente já foi barrado e aí a pessoa falou que a gente não podia gravar. Enfim, aconteceu e pode acontecer, na verdade, né? Em vários países pode acontecer isso. Apesar que eu acho que a gente tem vídeo em supermercado, sei lá, mais de 200 vídeos em supermercado, isso não acontece. Porém... Mas poucas pessoas sabem, mas obviamente o supermercado não é obrigado a deixar você gravar, né? Lá nos Estados Unidos também tem esse problema, eu acho que dentro do Walmart não deixam, dentro de shopping não deixam você gravar. Eu sei que a gente grava, mas depende muito, né? Aconteceu lá, mas podemos dizer que a sorte não estava do nosso lado até então? Uma das coisas que estava me incomodando muito é o fato que eu já estava na terceira noite sem a mala. Eu já estava lavando cueca no banheiro e secando no secador, porque era só a mesma cueca que eu tinha. E a gente estava tentando encontrar... Nossa, verdade. Imagina você tá num lugar desse, que é... O saneamento básico já não é dos melhores e você tá sem suas roupas. Encontrar essa mala de todos os jeitos. A gente tinha um rastreador, mas esse rastreador sempre falava que essa mala estava no mesmo lugar, que ela não tinha saído e que ela não tinha chegado pra gente. E aí a gente recebeu uma mensagem em árabe. بص يا فندم حضرتك عامل محضر امبارح فاحنا لسه هتصل النهارده بالليل لو الساعة 12 بالليل أول ما الشنطة هتوصل بكرة الصبح إن شاء الله نكلمك لو وصلت بكرة تمام يا فندم؟ Então, aí ele falou: Oi, Feleal, tudo bem? Sou seu fã, sou aqui do Capão Redondo. Zoeira, não dá pra entender nada. E essa mensagem em árabe não dava pra traduzir. Colocava o áudio do árabe falando no Google Tradutor ou outros tradutores e não funcionava. Eu mandei Eu nem sei que língua é falada no Egito. Que língua é falada no Egito? Vocês esse sabem? áudio para um amigo meu que fala árabe e ele não entendeu nada. Ele falou: Fê, eu não consigo entender o que esse árabe falou, cara. Ele falou árabe, mas é um árabe que eu desconheço. E aí a gente começou a ficar preocupado até que a gente conseguiu contato com a empresa e eles falaram que a mala tinha chegado. A mala estava registrada no nome da produção. Então, quando a gente chegou no aeroporto, eles não deixaram entrar porque estava registrado no nome da produção e só ela ia poder entrar. E aí eu comecei a ficar muito preocupado, comecei a ficar ansioso porque essa mala tinha desaparecido por 3 dias e aí ela entrou sozinha e tava uma desorganização danada quando a gente chegou no aeroporto. Aí eu fui barrado, eu falei: meu Deus, e agora o que vai acontecer? Aí a produção me manda uma foto com um papelzinho assim, tipo um termo falando que ela se responsabilizava por tudo que tava na mala. Se tivesse qualquer coisa ali de errado, ela se responsabilizaria por essa coisa, seja droga, seja arma, seja lá o que for. Mas a produção foi e assinou esse termo. E eu tinha falado pra ela: não assina, porque... gente, a mala ficou perdida 3 dias. Como que a gente sabe o que tá dentro dessa mala? Não tem como. Você tá vendo a mala? Não. E aí, como que a gente faz?
Aí ela teve que assinar, porque senão a gente não teria mala. E aí eu fiquei esperando assim, muito ansioso. Aí eu olho pra porta, ela tá saindo com o cara. Eu falei, meu Deus do céu, deu certo, graças a Deus. Aí ela sai com o cara e vem na minha direção e o cara fala pra ela, olha, lembra meu rosto? Isso no meio assim, no meio do aeroporto do lado de fora. Porque eu vou lá pegar sua mala, eu não sei quanto tempo vai demorar, eu não sei, você vai ter que esperar aqui, lembra quem sou eu e uma hora eu volto aí. Qualquer hora eu volto com a sua mala. Quem garante que essa mala vai estar em bom estado? Nada garante nada. Na verdade, a gente estava completamente perdido. E aí o cara chegou com a nossa mala e a gente estava no meio das pessoas ali, então não tinha muito o que fazer. E fora a gente, tinha um monte de gente esperando por mala, um monte de gente com mala extraviada. A gente pegou a nossa mala, trouxe para casa e quando eu abri eu tive a decepção de saber que eu fui roubado. Graças a Deus não pegaram equipamento porque a maioria já estava com a gente em outra mala, mas pegaram camisetas minhas, pegaram 4 camisetas. 2 de uma marca e 2 de outra marca, que são marcas diferentes, mas levaram 2 de cada, porque eu tenho tipo 7 de uma marca, 7 de outra, e levaram 2 e 2 para ver se eu não sentia falta. Mas eu senti, viu? Eu senti falta, que são as únicas roupas que eu tenho e era tudo preto, tudo igual, mas eu sinto falta na hora que eu tô viajando, tá bom? Só que isso ainda era o começo. Aí sim a gente ia enfrentar problemas de verdade. Que cena, meus amigos. Mano, isso é muito Bolívia. Se vocês... Lá no meu Instagram, tá aparecendo aqui embaixo, se vocês forem lá, tem os destaques, né, de algumas viagens que eu fiz. Mano, os carros lá são iguaizinhos daí. Um monte de carro velho, destruído. O cara empurrando o carro, um cara de cavalo. Se vocês verem o táxi que eu peguei lá, mano, é absurdo. Tipo, faltando peças, faltando pedaço real. Os carros todos batidos, buzina pra tudo que é lado. Carrinho batendo na frente do outro. E agora, com todas as nossas malas em mãos, nós estávamos preparados para explorar o melhor do Egito, para conhecer as pirâmides, para fazer os vídeos de comidas para vocês, mas toda vez que a gente saía para a rua, a gente começava a sentir um desconforto, porque a gente estava bem numa área central do Egito e tinha muitos moradores locais. E toda vez que a gente saía, atraía muito olhar pra gente. Só que não era um olhar de curiosidade somente, sabe? Porque isso acontece bastante. Nos países asiáticos sempre acontecia, porque eu sou alto, eu sou barbudo e muitas das vezes diferente, me visto diferente, né? Sempre todo de preto, parecendo um gótico. Então é normal as pessoas às vezes olhar com um senso de curiosidade. Mas eu percebia que o olhar... Isso é porque ele é nômade digital, né? Então ele anda com pouquíssima coisa, ele tem pouca roupa, tem quase nada. E pra onde ele vai, ele carrega tudo. Então o nômade, ele geralmente sempre se veste assim, porque a pessoa nunca sabe também, né? Que se a pessoa fica mais difícil de criticarem, eu acho, né? Se a roupa tem estampa e ele só usa aquela estampa ali, lascou. Agora, camiseta preta lisa, você pode ter um monte. O olhar estava sempre mais direcionado para a produção. E toda vez que a gente estava na rua, tinha sempre muitos homens na rua. E isso começava a me incomodar como homem, porque tinha um monte de homem olhando para minha mulher. Então, obviamente, né, isso incomoda um pouco. E toda vez que as pessoas paravam a gente na rua, as pessoas sempre perguntavam, vocês são casados? Teve um cara até que ele, como que ele fez? Ele perguntou se a gente era casado. Aí ele olhou para ela assim e perguntou, não são só namorados, não? Ah, tá. E ela não tem uma irmã igual ela, não, assim, bonita? Thank you. I don't need luck. I'm a lucky person. Yeah, my wife. Yeah. Wife. Wife. Não. No. Yeah, but in Brazil, if you say that, it's not a good thing, yeah. E aí esse tipo de aproximação começa a gerar um desconforto, porque essa fala começa a mostrar que ele teve um desejo pela produção. E ele queria alguém que fosse igual Caralho, que bizarro. ou ela, porque o desejo está estabelecido nela. E esse tipo de fala vai incomodando. Eu lembro até que eu falei pro cara, sua sorte é que a gente não tá no Brasil, porque no Brasil você não fala essas coisas, não. E ele levou na brincadeira. E eu falei, não, mas é sério, né? Essas coisas não se falam. No final das contas, a gente começou a ficar incomodado, porque todo ambiente que a gente ia tinha esse tipo de olhar e a produção começou a ficar incomodada. Isso é a minha percepção, ela pode até falar dela, mas na minha percepção eu percebia que ela não queria tanto ir lá pro lado de fora, ela começava a incomodar de estar dentro do apartamento e também tá incomodada de estar do lado de fora na hora de fazer coisas simples, assim, tipo, eu vou ali pegar uma água, vamos comigo? Ela, não, eu vou ficar aqui dentro. Não sei, eu acho que o meu sentimento, a única coisa que eu posso falar é de muito desconforto. Pra mim era um desconforto muito grande, que eu nunca senti em nenhum outro lugar do mundo. Eu não senti com a... Essa parada aí em relação às mulheres eu já tinha ouvido falar mesmo.
que eles... Já ouvi falar até em caso de sequestro mesmo, assim. Dependendo. Ainda mais se a mulher fosse, em teoria, mais exótica pra eles, loira, de olho claro. Era muito perigoso. Mesma intensidade que eu senti no Egito. Quando eu ia gravar, não podia gravar, polícia por todo lugar, toda vez que você vai pegar uma câmera pra gravar, parece que tá cometendo um crime, sabe? Porque a polícia vem, as pessoas pedem pra parar de gravar. Um outro até disse que o slogan do Egito deveria ser: deixe sua câmera em casa e traga somente seu dinheiro. E é basicamente isso que a gente começou a sentir, que o dinheiro era importante, principalmente se fosse dolarizado, se fosse euro. Aí era muito importante. Mas mostrar sua experiência, mostrar o país, mostrar a cultura, não era muito importante pra eles. Na verdade, você não deveria mostrar tantas coisas. Mas no final das contas, um turista ou um criador de conteúdo, uma pessoa que quer mostrar o melhor do mundo, tá lá para mostrar o melhor. E aí quando ele se depara com um monte de obstáculos, você começa a ficar um pouco assim, cara, um pouco chateado, vamos se dizer assim. E aí eu pedi um sinal para Deus. Chegando nas pirâmides foi um momento muito impactante e contrastante. Primeiro foi impactante porque foi positivo. A gente chegou e a gente começou a ver aquelas pirâmides gigantes. A gente já tinha acostumado com o fato do Egito estar completamente caótico e tudo acontecendo ao mesmo tempo, e moto, e carro, e cavalo, e taxista, e tudo acontecendo. Então acho que a gente já tinha até acostumado um pouco com isso. Então a gente não estava achando tão estranho assim o Egito naquele momento. Mas a gente chegou nas pirâmides e tava bem legal. As pirâmides são gigantes, são muito bonitas, é realmente uma coisa muito curiosa. Realmente, o bagulho é muito bonito, né? Uma coisa que me chocou muito aqui no Egito é o fato da engenharia dessas pirâmides ser superior à engenharia dessa cidade atual. Olha isso. Que contraste. Vocês não têm dimensão do tamanho se vocês ainda não conheceram, porque eu tô muito impressionado com o tamanho. Eu não imaginava que era tão grande assim. Olha só, pra comparação. As pessoinhas ali, ó, e o tamanho do negócio. É muito maior do que eu imaginava. Mas o que mais me impressionou mesmo é ver isso aqui agora. E o contrastante que eu disse no início, eu acho que é pelo fato de que você vai ver as pirâmides, que é um lugar muito legal, que é um lugar que arrecada muito dinheiro. Só que das pirâmides, você vê assim Cairo, e Cairo tá completamente detonado. Uma civilização muito antiga, uma história muito rica, parece que não prospera por alguma coisa. E esse contraste, ele gera um incômodo também, porque esse contraste tá ligado a uma coisa bonita, uma cidade que tá completamente caótica, com tudo acontecendo, e obviamente eu já tinha todo o background de experiência negativa, que eu tinha sido roubado, etc. E aí chegando nas pirâmides, você se impressiona, mas você começa a ficar chateado. Por que chateado? Porque a cada passo que você dá nas pirâmides, alguém vem te para querendo dar um golpe. I don't want to go inside. I just want to look around. Take your time. This clothes and the ticket you already pay. You can see the sphinx, see the tomb and the grave. No more money. Okay. You already paid the ticket. You But I understand? just wanna You already finished the tour or only coming now? No, you're gonna just go. No tour. We by ourselves. You are coming now or already finished? No, coming now. Okay, come from this side. Here is way. How many is this? E alguém te para querendo falar que você não pode ir por aquele caminho. Eu sou o guia que trabalha aqui dentro. Isso acontece muito, tá? Presta atenção. Você vai chegar na pirâmide, quando Mano, isso é coisa de país que tem muita necessidade, né? Infelizmente é assim. É a maneira que eles encontram de ter alguma coisa, de conseguir ganhar alguma coisa. passar da primeira parte, assim, que você vai chegando nas pirâmides mesmo, vai chegar um cara e vai falar com você: olha, não, você não pode andar aqui, eu trabalho aqui, vem comigo. Nessa, ele não trabalha lá, ele é um cara aleatório, ele só quer te levar pra um lugar e pegar sua grana, basicamente isso. E aí depois vai chegar outros caras com camelo falando: ah, você quer dar uma volta no camelo? Quanto você acha que custa? Aí você fala, sei lá, $10. Aí $10 vira 20, vira 30. O camelo, ó, tira uma foto com o camelo, vai chegar com o camelinho em você, tira uma foto com o camelo. Aí você vai lá, tira uma foto com o camelo, dá 10 agora, entendeu? Dá $10, dá $20. Não, mas você falou que a foto era brinde. Não, mas não é brinde, tem que pagar. Esse tipo de coisa vai incomodando porque não é. Isso daí aconteceu muito lá no Peru, quando eu fui pro Peru. Que lá tem muita lhama, né? E aí, lá ele. Eu sei como é que vocês são, vai ter piadinha. Tinha muita lhama e toda foto que vinha o povo assim com as lhaminhas, falava: ah, vamos tirar foto com a lhama, tirar foto com a lhama, é de graça, é de graça. E aí você tirava: ah, agora ajuda a gente aí, dá um dinheiro. Aí você falava: ah, mas você falou que era de graça. Ah, mas eu tô pedindo uma ajuda agora. E aí eles ficam te pressionando até você ajudar. Não é um ou dois, é
todo momento que você tá andando. Você não consegue tirar uma foto em paz sem alguém vir te parar. Thank you. Ah, não, mano. Thank you. Cara, não tem um momento que você não tá andando que não tem alguém tentando te empurrar um golpe, sabe? Isso é uma coisa extremamente negativa. Ofereceram camelo na produção, ofereceram camelo, gente. 2 camelos e 2 galinhas, sei lá. Quanto foi? 2 camelos e 3 galinhas. Não foi? 3 camelos e 2 galinhas. 3 camelos e... Espero que isso valha muito. 3 camelos e 2 galinhas. Eu olhei pro cara e falei, cara, você tá falando sério? Ele, 3 camelos e 2 galinhas. Eu falei, cara, que vontade de esganar você. 3 camelos, cara. O que eu vou fazer com 3 camelos? Pô, 2 galinhas ainda consigo fazer. Aí vem o ponto que eu falei pra vocês, o sinal de Deus. E o sinal de Deus, bom, ele finalmente chegou. Na volta a gente tava no táxi e aí eu vim pensando no táxi, será que eu devo estar aqui no Egito? Será que é o momento certo? Eu sempre escutava que o Egito ia transformar o canal, ia fazer com que as pessoas assistissem mais, que o Egito é de um interesse muito grande. Eu tinha muita vontade de conhecer, então era um país que eu tava quase segurando na mão assim pra não ir, sabe? De ansiedade de ir acabar muito rápido, alguma coisa acontecer. E aí eu tava pedindo esse sinal pra Deus, falando, De certa forma, fizeram mais pessoas assistir, né? Por uma coisa ruim, mas há males Deus, que por vem favor, pelo bem. eu devo ficar ou não? E se eu for embora? E o prejuízo que eu vou ter? Porque eu fechei 15 dias de hospedagem, eu fechei ida e volta já, então pro próximo país. O que eu devo fazer? E aí não passou 5 minutos, eu escuto um barulho, eu olho pra trás e quando eu olho tem uma moto rodando, blum, blum. A gente tá no Uber e o cara acabou de derrubar um motoqueiro, mano. Nosso Uber acabou de derrubar um motoqueiro. Meu Deus. Nossa, a moto do cara ficou toda esbagaçada. Meu Deus do céu. E aí eu já vi o cara parando assim com o carro, nosso Uber já parou com o carro. Ele acabou de derrubar o motoqueiro ali, ó. Formou uma aglomeração absurda. Aquele carro pequenininho fechou a gente, jogou pra cima. E aí ele foi e bateu na motinha. O cara deve ter se machucado ali. Caraca, mano. Que maré. A gente tá aqui no meio do nada agora, sem saber o que fazer. Já desceu, já foi até o cara da moto e a gente tava perdido ali, sem saber o que fazer. E a gente tava muito apreensivo dentro do carro. E como a gente tá numa região meio suspeita, eu não vou me envolver, eu não vou falar nada, porque a gente tá no Uber e eu não sei falar árabe, eu não sei o que tá rolando. Juntou um monte de gente. Se a polícia não tá se envolvendo, meu amigo, eu vou ser o último que vai se envolver aqui também. Sem saber o que fazer, tava num lugar completamente estranho, né? Do lado tinha uma espécie de favela e a galera começou a sair da favela e começou a ir lá entender o que tava acontecendo. Eu não sabia se eu dava risada, se eu chorava, se eu já ia embora, o que eu fazia naquele momento que eu tava completamente perdido. Eu lembro que eu vi uma cena do cara voltando assim, discutindo com outro cara que já tinha aparecido na história. Ele veio, pegou um dinheirinho assim, tipo, juro por Deus, não dava mais de 50 reais e tipo, foi lá dar pro cara da moto, tipo assim, resolve seu problema. Ele vai pagar o cara ali 2 notas, que eu não faço ideia do valor, mas ele vai dar 2 notas pro cara. E eu olhava pra moto assim, a moto tava tipo farol pra um lado, roda pro outro e guidão pro outro. E o cara meio torto assim, em cima do negócio. Eu acho que o cara tava tão acostumado a cair de moto já. O Egito tem um dos trânsitos mais caóticos que eu já vi na minha vida. É divertido e preocupante ao mesmo tempo, sabe? Tão preocupante que nesse caso tinha acabado de acontecer um acidente. Na minha cabeça eu tava, né? Eu acho que eu tenho um sinal. Eu acho que é pra mim ir embora mesmo, né? E aí a gente voltou pro hotel e eu lembro que eu sentei e falei com a produção, vamos embora? E ela falou assim, não, vamos fazer os vídeos, vai ficar legal, os vídeos vão ficar bom, tá acontecendo um monte de coisa, a gente pode mostrar essas coisas no vídeo. E eu falei, mas até que ponto a gente não vai fazer 3, 4, 5 vídeos aqui que são negativos, que a gente vai começar a apontar as coisas negativas? Será que a gente tem que ficar aqui, sabe, tipo, arrancando toda a nossa energia, que não tá tão grande assim, inclusive, porque a gente já tá cansado depois de tudo que aconteceu. Será que é o momento da gente ficar aqui? Vamos embora. E no final das contas eu também percebi que ela não tava muito afim de ficar, e foi aí que eu decidi falar, cara, vamos embora. Eu acho que eu pedi um sinal e Deus deu, eu contei toda a história pra ela. Falei, então vamos embora. E aí a gente teve que arcar com um grande prejuízo do resto das noites, porque a gente só ficou 3 dias lá, né? 4 noites no caso, e 3 dias. E no final das contas a gente pagou por 11 noites a mais, compramos uma outra passagem para continuar produzindo os vídeos para vocês e no final das contas a gente teve que arcar com esse prejuízo e o Egito foi de longe assim a pior experiência, porque desde o começo eu sentia esse negócio negativo que estava ali dentro. Eu não sei se eu manifestei isso de alguma forma, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que na minha história viajando,
mais de 30 países, ela deve estar perto dos 40 países já. A gente nunca passou por nada do tipo. E quando eu tô dizendo nada do tipo, não é o acidente, não é as pessoas ou o interesse negativo das pessoas em cima da gente, ou enfim, coisas do tipo assim. Eu acho que o pior de tudo era a negatividade que tava em todos os dias, como se Deus estivesse todo dia falando pra você, cara, sai daí, vai embora. Esse não é o país, esse não é o momento, esse não é o lugar, vai pra outro lugar, o momento não é agora. E aí a gente meio que acatou isso e ligou todos os pontos negativos dentro dessa história. Então, por isso o Egito foi de longe assim a pior experiência. E eu acho que a produção não vai querer voltar lá tão cedo. Talvez eu volte, não sei. Eu passo, eu acho que eu não voltaria pro Egito em nenhuma outra circunstância. Ah, vamos na pirâmide de novo, vamos pra cidade mais rica do Egito. Não sei se eu tô preparada para. No momento, não. De novo, eu não gosto de falar mal dos países, mas eu acho que tem coisas boas para se extrair do Egito. Eu acho que a gente não conseguiu extrair essas coisas boas, infelizmente, e eu fico feliz caso você já tenha viajado para lá e tenha tido uma experiência positiva, porque a nossa foi extremamente negativa. Caso não, se prepare. Vai que pode acontecer. É verdade. Caraca, deixa eu voltar aqui na parte que ele coloca os prejuízos. Que aí a gente fala um pouquinho. Vamos lá, minha opinião, né? Eu achei que ia ser, tipo, muito mais coisas ruins assim. Mas eu entendo, tudo que ele passou acontece, eu acho. São coisas que acontecem com quem viaja, são coisas que você tá passível a acontecer. O problema é que aconteceu quase tudo de uma vez com ele, né? Perder a mala, isso daí é a coisa mais comum que acontece. Essa parte ali de ter que pagar o visto. Cara, não tem. País pobre é muito ruim por conta disso, porque eles vão tentar te tomar dinheiro o tempo todo. Aqui na América do Sul, você vai ali, como eu falei que eu fui pra Bolívia, você vai passar por isso. Aqui no Brasil mesmo, tem um monte de gente que tenta ficar aplicando golpe. A gente dá risada, a gente acha legal quando vê os cariocas lá na praia falando que pra gringo é mais caro, mas é nada além disso daí, tá ligado? É a galera tentando roubar turista mesmo, tentando ter uma vantagem sobre as pessoas. Isso tem aqui no Brasil. As 4 camisetas, essa questão do visto, por ele já ter o visto, tudo bem, isso daí é muito ruim, porque ele já tinha o visto e ele tinha o comprovante lá que ele tinha. Roubar as coisas de mala, isso acontece muito até nos Estados Unidos, principalmente quando você volta dos Estados Unidos pro Brasil, a chance de terem aberto sua mala e alguma coisa sumir é gigantesca. Essa questão de golpe em ponto turístico, em todos os países tem isso. Atualmente eu devo ter conhecido mais de 12 países. Em todos os países tem isso, inclusive aqui no Brasil. No nosso dia a dia aqui, os influencers estão dando golpe aí no povo, pô. Imagina num país um país carente igual o Egito, né? Questão do acidente não tem muito o que fazer, foge do controle, né? A gente viu ali que o motorista ainda foi lá tentar resolver, coitado. Agora, a questão do prejuízo e passagem é uma coisa que aí já é deles, né? Eu entendo muito o que ele falou, que acredito muito também que possa ser que Deus tenha tido, tentado passar um sinal pra eles ali, tipo, ó, sai fora, não é aí que vocês devem estar, não é o momento. Eu acredito muito nisso, mas infelizmente o resto foi escolha, né? Sair, arcar com prejuízo e, mano, tchau e benção. Que Deus abençoe aí nas próximas. Mas eu entendo. É triste, tá ligado? Ainda mais pra nós brasileiros, ter esse tipo de experiência é uma coisa que passa longe da nossa cabeça, né? E aí quando você tem a possibilidade, você vai e vive uma merda, assim, porra, é foda. Mas eu entendo totalmente ele. Eu acho que, pra mim, assim, realmente, acho que vi muita gente criticando, falando que ele vacilou. Eu não acho, não. Isso daí é coisa acontece com quem viaja. É turista, ele não é vacilo, não é nada. Mas acho que as pessoas só aproveitaram mesmo pra tentar ganhar um hype, porque viu que o vídeo dele tava dando visualização e foram em cima criticar por causa disso. Como eu falei, ele não é um cara que faz drama em vídeo nem nada. Os vídeos dele são muito bons de verdade. É um canal que eu gosto muito. Um dia, já pensou em encontrar ele em uma viagem, fazer uma viagem juntos aqui pro canal? Mas acho que é isso mesmo.
Não tem muito mais o que falar. Acho que as pessoas só tentaram se aproveitar pra surfar no hype dele, assim como eu sem querer tô fazendo isso daqui. Aproveitei que eu já sou um fã do canal dele e aproveitei pra gravar um vídeo também e trazer um pouco mais de conteúdo pro nosso canal. Então é isso, não esquece, se inscreve aí no nosso canal, deixa o like e deixa aí nos comentários o que vocês acharam, fechou? Então é isso, valeu, até a próxima e um beijo, fui!